A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou o seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e hoje vamos estudar a segunda lição do quarto trimestre da editora Betel, a lição da Betel Dominical. E o título da nossa lição é As Bênçãos Advindas da Salvação. Estamos estudando a carta aos Efésios, uma carta riquíssima, uma carta onde o apóstolo Paulo explora temas importantíssimos que são pilares para a fé cristã. E as duas primeiras lições nós temos estudado sobre o propósito de Deus em salvar a humanidade. A primeira era sobre isso. O plano de Deus projetado antes da fundação do mundo para nos salvar, para nos reconciliar com Ele através de Cristo. E hoje nós vamos estudar as bênçãos advindas da salvação. Eu gostaria de te convidar a se inscrever, você que não é inscrito no canal Recalculando a Rota. Todas as semanas colocamos a lição aqui de forma antecipada. Os slides que são utilizados nessa aula ficam disponíveis no primeiro comentário. Aqui embaixo vai estar fixado. Você vai clicar no link e você vai ser direcionado para o Google Drive para acessar esse slide, caso você queira utilizar na sua aula. Outra coisa que o canal tem feito são as leituras complementares. Eu fui criado em uma casa onde o culto doméstico era feito todos os dias e a gente fazia a leitura complementar da revista, que trazia uma riqueza muito grande para a lição no domingo. E eu resolvi fazer esse devocional. É um devocional que acontece todos os dias ao 12:30. A gente faz a leitura, nós oramos, normalmente é feito ao vivo e você é o nosso convidado para estar conosco. Também temos oração à 12:30, 12:30, tanto do meio-dia como da meia-noite, nós estamos ao vivo, buscando ao nosso Deus, aproveitando o momento que temos para orar, para clamar ao nosso Deus e para meditar na palavra também. Tem sido um momento muito rico. A lição de hoje, como foi dito, é a lição de número 2, as bênçãos advindas da salvação. Um tema muito importante, porque junto com a salvação tem fatores muito riquíssimos. É um pacotão, é um plus, já vem o kit completo. O nosso texto áureo está em Isaías 12 e versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Esse texto trata de alguém que confia, não teme diante de nada, porque sabe que o Senhor se tornou a sua força. Verdade aplicada diz que desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Os objetivos da lição são ensinar acerca da eleição divina, mostrar o significado da predestinação, apresentar os propósitos da soberana eleição. O nosso texto de referência está na carta aos Efésios, primeiro capítulo, o verso 4 ao 8, que nos diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então fomos adotados por meio de Cristo. É Cristo que possibilitou esse processo de adoção, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. O apóstolo Paulo, nesse primeiro momento que se trata de um hino de louvor, um hino de exaltação, quando nós pegamos o texto original, do verso 3 até o verso 14, é um parágrafo só.
ele faz isso aqui de forma muito bem amarrada para demonstrar que ele está falando de um tema único, de algo único. Ele não separa essa parte aqui, ela é toda coesa. Depois, durante a tradução, a gente até separa ali, tem os versículos que foram colocados para que nós possamos ler com mais facilidade, mas se trata de algo muito denso, porque o apóstolo Paulo apresenta informações como, por exemplo, a salvação já pré-estabelecida, a eleição, e são temas difíceis de entender porque a gente tem dificuldade de entender como Deus trabalha, como um ser eterno pode ter trabalhado nesse processo de salvação. Então, muitas pessoas pensam, mas então quer dizer que Deus mandou alguns para o inferno e outros ele não mandou para o inferno, né? Então nós vamos ver no decorrer da lição como que essas coisas aconteceram, o que o apóstolo Paulo queria dizer com termos como, por exemplo, nos elegeu, nos predestinou e alguns outros termos aqui que às vezes parece ser complicado de olhar e entender. O primeiro tópico diz: eleitos antes da fundação dos tempos. A salvação em Cristo Jesus não trata somente do livramento da ira vindoura. Ela aponta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. Quando a gente fala de salvação, não é só o livramento do juízo vindouro, mas também nós vamos ver que com a salvação veio bênçãos preparadas para os salvos. Eleitos com todas as bênçãos espirituais. É o que diz o subtópico 1.1. O apóstolo Paulo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais e apresenta a dimensão em que essas bênçãos estão, nos lugares celestiais, e a fonte pela qual elas jorram sobre os eleitos, em Cristo. Ela vem por meio do Cristo. Deus nos escolheu para nos abençoar com bênçãos que só se encontram nele, e somente quem o encontra poderá encontrá-las. Efésios era riquíssima e abrigava no templo da deusa Diana alguns dos maiores tesouros de arte do mundo antigo. Paulo compara a igreja de Cristo como um templo e explica a grande riqueza que Cristo tem em sua igreja. A riqueza da igreja é o Cristo. Em Cristo somos transportados de um mundo das trevas e colocados numa elevada posição. A salvação, ela nos traz bênção e dentre essas bênçãos, bênçãos espirituais. Na verdade, toda a maldição foi quebrada. Cristo levou sobre si toda a maldição que estava sobre nós, sobre os que foram alcançados por essa salvação advinda do sacrifício de Cristo. Então hoje, quando a gente fala em quebra de maldição, não faz sentido para quem já foi alcançado pela graça. Até porque essas regiões celestiais aqui era para esse pessoal que conheciam um mundo místico onde havia diversas divindades e essas pessoas achavam que poderia estar sujeito a alguma dessas divindades, a alguma maldição nesse sentido. O Paulo fala: vocês já foram abençoados nos lugares celestiais por meio de Cristo. Então, mesmo nas questões espirituais, nas questões que envolvem potestades, nós já fomos abençoados também nessas regiões, nesses locais. Esse é um dos benefícios. Ele nos elegeu, subtópico 1.2. Como o homem estava espiritualmente morto em delitos e pecados, ele jamais poderia ter mérito ou algum recurso próprio suficiente para operar a salvação. Isso é o que Paulo deixa bem claro ao afirmar que fomos eleitos por Deus, sendo Cristo o fundamento da nossa eleição. Deus nos escolheu antes que tudo, ou até nós mesmos sequer existíssemos. O salmista tem essa convicção, de falar: antes que eu fosse gerado, o Senhor já me conhecia. Essa afirmação é tão poderosa que, além de descartar toda e qualquer participação humana na salvação, ainda indica
que até mesmo a fé que possuímos para chegar à salvação não vem de nós, é dom de Deus, que Ele, por meio de sua graça, nos outorga. Fomos eleitos, fomos escolhidos por Deus para a salvação. E não há mérito algum em nós, porque antes que nós existíssemos, Deus já havia nos escolhido. Então, não é pelo que eu fiz. Ele me escolheu antes de eu ter possibilidade de fazer qualquer coisa. Até a fé, como diz João 15,16, é dom de Deus. O próprio Jesus diz que a fé que temos, somos salvos porque cremos, por causa da fé. Mas a fé que temos foi dada por Deus. Então, se Ele nos escolheu para a salvação antes de existir mundo, antes de nós existirmos, não tinha como termos feito alguma ação, não teve ação alguma que pudéssemos ter feito, se realmente acreditamos que Deus nos escolheu. O tempo da validade dessa eleição, sob tópico 1.3. Toda doutrina revelada na Escritura só pode ser concebida pela fé. Isso acontece com a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação e a doutrina da eleição ou predestinação. Mesmo assim, todos nós concordamos que a eleição começa em Deus e não no ser humano. A eleição é um ato poderoso de Deus, ela é incondicional, não depende do esforço humano, é movida inteiramente por seu amor, pelo amor de Deus, pela misericórdia dele. Deus, através do seu Filho Jesus, concedeu aos que estavam mortos em seus pecados a graça e a justificação. Nossa eleição é tão poderosa e tem validade eterna. Começou na eternidade e se estenderá até ela. E aqui a gente tem uma dificuldade de entender, porque muitas vezes nós achamos que fomos salvos porque fizemos alguma coisa, né? E aí quando a gente entende isso aqui, que fomos eleitos antes da fundação do mundo, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, aí a coisa fica bem mais fácil de ser compreendida, que quem nos elegeu antes, né, na eternidade ele nos elegeu também para a eternidade. É claro que, como diz o autor aqui, como diz o comentarista, depende de fé. Isso aqui só dá para entender pela fé, porque nós somos limitados pelo tempo. Nós conseguimos fazer escolhas a partir de situações que conseguimos ver, né? Nós não conseguimos entender como alguém faz uma escolha antes de haver algo, de existir algo. Mas um Deus que é eterno, que conhece todas as coisas, ele tem a capacidade de fazer algo nesse sentido. A carta de Paulo aos Efésios, ela é muito rica. Ela traz muita coisa interessante. E uma dessas coisas interessantes é justamente essa questão de salvos pela fé. E às vezes a gente fica pensando em salvação, o que a gente precisa fazer para ser salvo. A gente tem muito isso até hoje. Essa coisa de quebra de maldição, muita coisa mal entendida. E aí quando a gente pega a carta de Paulo, no capítulo 2, do verso 8 ao 10, nós vamos encontrar a seguinte situação. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo. Eu sei que tem muita gente que esperneia, fala, não, você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, você tem que... Até porque a gente tem essa perspectiva de que quem foi salvo, você tem que estar fazendo alguma coisa para se manter salvo. E aí a gente tem aquela discussão antiga que fala, então quem foi salvo pode fazer qualquer coisa que... Não, peraí, quem faz qualquer coisa não foi salvo. Isso é um equívoco que se tem quando você fala assim, então quem foi salvo pode pecar. Não, quem foi salvo não vai ter prazer em andar pecando. Nós somos salvos para sermos parecidos com o nosso Pai Celestial. Mas não porque a gente praticou algo de bom, né? Não existe isso de, eu fiz alguma coisa, agora eu mereço ser salvo. Eu estou fazendo algo, eu mereço ser salvo. Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo. Eu sei que tem muita gente dizendo o contrário.
entendeu de forma contrária. Alguns por falta de conhecimento mesmo, na simplicidade. Mas manter isso não dá, porque o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. É algo inspirado por Deus isso aqui. E ele fala, não por obras, né? Nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, e fazemos boas obras, a qual Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, a dificuldade de entender é justamente essa. Tem gente que acha que vai ser salvo porque está fazendo boas obras, porque está fazendo obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Mas não é bem assim. Na verdade, quem foi salvo de fato, ele está falando que quem foi salvo, quem foi alcançado, fomos salvos para andar em boas obras. É como se fosse um reflexo daquilo do que nos tornamos. Nós nos tornamos parecidos com o nosso Pai, então fazemos as obras que Ele faz, as obras que Ele determinou que fizéssemos, não para alcançar a salvação. Quem foi salvo passa a viver de uma forma diferente, não pelo seu próprio mérito, pela sua própria força, mas pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Então, quando a gente fala em eleição, muita gente tem dificuldade de entender esse tema, porque pensa assim, não, mas eu que escolhi, eu tomei a decisão. É claro que a gente, no olhar nosso, no âmbito nosso, nós só conseguimos enxergar isso, né? O Espírito Santo falou comigo, até porque a gente sabe que quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Então eu penso, não, o Espírito Santo falou comigo, tá? Mas eu fui lá, tomei a decisão, né? Mas o que o Paulo está dizendo é que apesar disso, da forma aparente que pensamos, que agimos, que fizemos, na verdade Deus já havia nos escolhidos. E há um chamado irresistível. E fomos salvos não porque fizemos algo, mas por causa dessa bondade de Deus. É o que o Paulo está dizendo na carta aos Efésios. Ou é isso, ou então a gente arranca a carta aos Efésios. Mas eu acredito que é assim. Eu acredito que é dessa forma. E a partir do momento que fomos salvos para andar em boas obras. Eu sei que o processo de santificação, nós vamos ver daqui a pouco sobre o processo de santificação, que o Espírito Santo opera em nós, ele é gradativo. Nós precisamos estar sempre buscando, como diz o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então está sempre ficando algo para trás e eu estou sempre olhando para frente. Quando eu olho para frente, e ele diz isso porque ele fala, irmãos, não que eu tenha alcançado todas essas coisas que eu digo a vocês, mas eu, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que nós precisamos alcançar. Tópico 2, predestinados uma vida de comunhão. Precisamos compreender a predestinação não como algo fatalista, mas graciosa. Paulo ensina que Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele. Somos seu tesouro particular, não nos escolheu para estarmos alienados da sua presença e sem intimidade. Nós somos escolhidos para estarmos em comunhão e em comunicação com esse Deus, e não afastados, alienados dele, mas sim vivendo de uma forma íntima, né? Tendo um relacionamento íntimo com esse Deus. Predestinados segundo a sua vontade e propósito, sob tópico 2.1. Com muita frequência, o verbo predestinar é interpretado de maneira equivocada. De acordo com seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus fez pelos salvos. Ele preparou um destino de forma antecipada para esses salvos. Preparar um destino antecipado. Em lugar algum da Escritura é ensinado que certas pessoas são predestinadas ao inferno. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. A gente não vê a Bíblia falar de predestinação ao inferno, a gente só vê falar de predestinar, de preparar de antemão um destino, né, predeterminar algo para os santos, para quem Deus escolheu, para quem
atendeu a esse chamado da escolha divina. A eleição se refere sempre a pessoas. Quando fala em eleição, está falando de âmbito pessoal. A predestinação a propósito, ao que essa pessoa que foi eleita precisa realizar, vai realizar. Sabemos que tudo que Deus fez obedece a um propósito e nada existe sem uma razão de ser. Ele nos escolheu em Cristo com o propósito que fôssemos santos e irrepreensíveis. Fomos predestinados, fomos ordenados de antemão para vivermos dessa forma, santos e irrepreensíveis. Filhos de adoção, filhos agradáveis a Ele, filhos participantes da sua herança. O destino de quem foi eleito, de quem foi escolhido por Deus, é um destino que o torna filho, que o torna participante de toda a herança, predestinados para a adoção de filhos. O pastor e teólogo John Stott diz que a expressão-chave para se compreender as consequências presentes da nossa eleição é a adoção. Ele afirma que o Senhor nos destinou para uma dignidade mais alta do que a própria criação poderia nos outorgar. Pretendia adotar-nos, fazer-nos filhos e filhas da sua família. Através do propósito, do plano de salvação, nós fomos feitos filhos, filhos por adoção. William Barclay diz que, de acordo com a lei romana, uma pessoa adotada desfrutava da nova família e de todos os direitos de um filho legítimo e perdia todo o direito da família anterior. Então, toda herança de condenação que havia sobre nós, que havia sobre a humanidade, quando fomos adotados, quando nos tornamos adotados por Deus, toda essa herança anterior, ela é perdida. A partir de então, a herança que temos é a herança do Deus criador de todas as coisas, do Deus que governa sobre todas as coisas. Perante a lei, uma nova pessoa. Tão nova era que até as dívidas e obrigações relacionadas com a sua família anterior ficava cancelada ou abolida, como se jamais tivesse existido. Toda dívida de pecado, toda dívida que havia sobre nós, que estava imputada sobre nós, foi levada sobre Cristo, foi levada por Cristo e consumada naquela cruz lá no Calvário. Até sobre essa questão que muitas pessoas têm sobre salvação, sobre perda de salvação, e eu comentei agora que quem não pratica, não vive uma vida diferente, não anda em boas obras, essas obras que foram preparadas por Deus de antemão para que nós o glorificássemos através dela, eu achei interessante essa alusão da adoção. Que um filho, ele ao ser adotado, ele passa a herdar toda a herança automática dos pais, na lei romana. E a herança antiga, ele perde ela. Então, da mesma forma, hoje nós vemos muitas pessoas que foram adotadas, recorrem na justiça depois de uma certa idade e fala que não quer mais, não quero mais pertencer a essa família. E ao fazer isso, também ela abre mão de toda a herança. O que eu percebo é que tem muita gente, que nós olhamos e não sei se por falta de uma conversão verdadeira ou se foi enganada com o tempo, assim como a parábola do semeador, que Jesus disse que algumas sementes começam a brotar, até começa a querer dar fruto, mas vem os espinhos e sufocam aquela nova planta e ela morre. Ela não consegue vingar, não consegue romper, crescer. Então, eu sei que tem muitas pessoas hoje que acabam agindo dessa forma. É como se fossem lá no cartório e falam, não quero mais pertencer a essa família, não quero mais essa herança, e tem deixado essa herança para trás. Tem abandonado essa situação de filhos adotivos. Porque o filho biológico, ele vai ser sempre filho. Ele pode até não herdar,
né? Em alguns casos aí, mas ele continua sendo filho. O filho adotivo, ele pode sim abrir mão da filiação. Predestinado para sermos semelhantes a Cristo. Muito importante efetuarmos uma reflexão sobre este assunto, considerando os seguintes textos, onde encontramos a expressão predestinado. Efésios 1:5, 11, Romanos 8:28 e 29. Assim, os textos expressam verdades preciosas. Os eleitos em Cristo foram predestinados para serem filhos de adoção, conforme seu propósito de sermos semelhantes a Cristo. Então, mediante essa adoção, nós nos tornamos parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. Semelhante na forma que ele viveu, na forma que ele vivenciou o seu ministério aqui terreno. Esse é o objetivo nosso, de nos tornarmos parecidos com Cristo, com o Cristo que nos possibilitou nos tornarmos filhos de Deus. Notemos que em Romanos e em Efésios, o apóstolo primeiro destaca a eleição do povo de Deus e a seguir o propósito associado com a predestinação. O propósito é sermos filhos semelhantes a Cristo. Para tanto, vemos que Deus não apenas escolheu e predestinou, mas operou no seu povo visando alcançar seu propósito. Romanos 8:28. Deus coordenará todas as coisas de modo que cooperem para o bem dos seus filhos. Efésios 1:11 fez todas as coisas. Então nós vamos vendo aqui Deus trabalhando, Deus coordenando esse processo. O cristão ele precisa estar sempre atento à voz de Deus, com sua vida totalmente na dependência desse Deus, porque é Deus que opera para que esse propósito seja cumprido de fato. Os propósitos da soberana salvação. Nessa sessão, Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Ele apresenta os propósitos da nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. Eleitos para ser santo é o subtópico 3.1. Sabemos que tudo o que de Deus procede obedece a um propósito e tem uma razão de ser. Deus não faz nada por acaso, né, irmãos? Deus nos escolheu a fim de que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. O termo grego usado é amos, sem culpa. Significa literalmente sem defeito e imaculado. Então Deus nos escolheu, não porque automaticamente você se torna uma pessoa sem defeitos, né? Mas esse é o propósito para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para esse propósito. E o nosso objetivo é olhar para esse alvo sempre, eleitos para ser santos. Quando nada ainda existia, Deus planejou formar um povo, uma família de homens e mulheres santos e imaculados para si. O que significa levar uma vida à parte dos pecadores, do mundano e de tudo que não lhe agrada. O crente precisa viver essa vida distante de tudo que desagrada a Deus. Ele deseja que vivamos de acordo com o modelo de santidade e justiça do seu Filho, que seu Filho nos ensinou. E ele é tão rico em misericórdia que nos ama tanto que enviou seu Santo Espírito, seu Espírito Santo, para nos ajudar e alcançar esse objetivo importante. Então nós temos esse objetivo de vivermos para parecer com Cristo, de vivermos de forma santa, afastados do pecado, de toda mácula, mas esse processo só é possível com a ajuda do Espírito Santo, que foi deixado por Cristo, que foi rogado por Cristo para que o Pai enviasse o Espírito Santo para ser o nosso ajudador, para ser o nosso consolador, para ser quem intercede por nós, uma espécie de advogado que está diante de Deus constantemente, pedindo a Deus que nos perdoe, que nos ajude e nos orientando de que forma precisamos proceder, para procedermos
dessa forma como santos e irrepreensíveis. Eleitos para sermos filhos responsáveis. 3.2. A eleição é um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Sermos adotados como filhos na família de Deus nos remete um mais de ganho e um menos de perdas necessárias, pois é inaceitável que nos tornemos filhos e desfrutemos de um relacionamento com o Pai, não tenhamos as características da sua família. Se estamos nos relacionando com esse Pai, se fomos adotados, precisamos nos tornar parecidos em característica com esse Pai dessa família. Em nosso mais ganhoso e acesso a Ele, mediante a redenção, todavia mediante a obra santificadora do Espírito Santo, perderemos nossas máculas até que finalmente sejamos perfeitos na eternidade. Então, um processo que vai acontecendo, um processo da obra santificadora que o Espírito opera em nós, onde nós vamos deixando a mácula, onde nós vamos mudando de atitude, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Nossa responsabilidade é transferir a imagem de Cristo em nossa forma de conduta nesse mundo. Então nós vamos pegar a imagem do Cristo e trazer para a nossa conduta diária. Ou seja, vivermos como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Quando a gente fala em ser parecido com o nosso Pai Celestial, eu me lembro da passagem que Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5, Jesus diz aos seus discípulos que os discípulos ouviram dizer que precisavam amar os seus amigos, as pessoas que eram seus amigos, e odiar os inimigos. Jesus fala: eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Porque dessa forma vocês estão agindo como o Pai Celestial. O Pai Celestial manda chuva e sol para o justo e para o injusto. O Pai Celestial nos escolheu, nos amou, quando nós ainda agíamos como seus inimigos. Então, essa é uma forma de ser parecido com Deus. É de demonstrar o amor que nos alcançou, a salvação que nos alcançou por graça, por amor. Eu não tinha mérito, eu não merecia essa salvação, mas ela me alcançou, mesmo eu sendo inimigo de Deus. Então, quando eu vivo dessa forma, quando a minha atitude diante das pessoas que nos odeia, que nos persegue, nós agimos dessa forma, não revidando, não entrando em disputa, em litígio. Dessa forma nós estamos agindo parecido com o nosso Pai Celestial. Isso de acordo com o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5. Então fomos eleitos, fomos feitos filhos para sermos parecidos com o nosso Pai Celestial. Eleitos para agradá-lo. 3.3. Devemos ser gratos a Deus por nos iluminar com a compreensão daquilo que éramos e aquilo que agora nos tornamos através do seu eterno propósito em Cristo. Eu espero que nessa lição nós tenhamos conseguido entender um pouco com clareza esse processo que foi por pura graça, totalmente pela graça, e que esse favor que foi feito a nós, ele precisa ser traduzido em nossa vida com uma vida parecida com a vida que o Cristo viveu aqui. Então isso só é possível quando nós compreendemos de fato que o mérito não é nosso e que viver parecido com o que Cristo viveu é um meio de gratidão, é uma forma de gratidão pelo que aconteceu a nós, pelo chamado que foi feito, pela eleição que nos foi auferida pelo Criador de todas as coisas. Ele não somente nos recebeu e nos reconciliou consigo na condição de filho, ele também nos selou com o selo do Espírito Santo, nos tornando sua propriedade. O teólogo e pastor John Stott diz que o selo era uma marca de possessão e de autenticidade.
O gado e até mesmo os escravos eram marcados com o selo externo por seu dono, a fim de indicar a quem pertencia. Conosco Deus fez diferente. Ele nos deu o Espírito Santo, selando-nos pelo lado de dentro. Essa marca que é utilizada até hoje em um ambiente rural para dizer de quem é a possessão, de quem é a posse daquilo, ela é o que Paulo está indicando aqui. Fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem de fato diz de quem somos possessão. Se temos o Espírito Santo, somos posse de Deus. Se a gente olhar para o texto de Apocalipse, onde o evangelista João, onde o apóstolo João diz que uma marca foi implementada pela besta, e a gente tem um monte de estudos sobre o que seria essa marca, ele está falando justamente disso. O texto do Apocalipse traz pessoas que foram seladas por Deus, que traziam consigo o selo, a marca de Deus. O anticristo, que tenta sempre distorcer as coisas, que tenta sempre agir na enganação, ele cria essa marca e ele começa a marcar algumas pessoas com uma marca dele, dizendo: esses aqui me pertencem. Então, quase sempre que a gente vê falar em selo, em marca, na Bíblia, está relacionado a isso. A quem pertencemos? A quem pertence aquilo? Fomos selados pelo Espírito Santo para sermos propriedade de Deus. E somos propriedade de Deus. Que nós possamos entender isso de fato e que a nossa vida possa ser direcionada, guiada por esse Deus que nos elegeu, e que durante o processo muitas pessoas às vezes ficam tentando relutar, tentando fazer do seu jeito e às vezes quebra a cara. Então que eu e você possamos entender isso de fato. Fomos salvos, fomos feitos filhos de Deus e fomos selados com o Espírito para dizer que pertencemos a Deus e para que também, através do Espírito Santo, nós possamos entrar no processo de santificação e dessa forma caminharmos para o que Deus tem para nós, para o que Deus espera de nós, filhos amados e irrepreensíveis. Um abraço a todos e fiquem na paz.